Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Os domingos cá estamos a esta hora, como fazemos habitualmente, para um olhar à semana, uma semana particularmente especial, porque foi finalmente conhecido selecionado o auditor, este é o melhor termo, que vai seguir então a pegada aos mais de 2 bilhões de dólares das chamadas dívidas ocultas. Este vai ser então um assunto de fundo no nosso programa, tal qual o caso da LM com a Embraer, portanto, um outro caso denunciado pelas entidades internacionais de corrupção na compra de duas aeronaves da marca Embraer pela LM. Fernando, boa noite. Boa noite. Vamos começar então por olhar para o tema da semana. O Fernando Lima escolheu a cimeira do Financial Times, que teve lugar esta semana aqui em Maputo. Bem, o Jeremias referiu-se aqui à escolha do auditor, e o auditor, de facto, esta semana foi um bocadinho a cereja no topo do bolo, porque a semana começou muito bem com esta cimeira do jornal Financial Times, que se realiza pela primeira vez em África, pela primeira vez em Moçambique, e que teve uma participação notável de quadros do governo moçambicano, a começar pelo próprio Presidente da República. Porquê é que eu acho que isto é notável? Eu acho notável porque, habitualmente, os diversos governos de Moçambique têm uma grande relutância em participar nestes eventos, em associarem-se a questões de jornais, de televisões. Aliás, vemos toda uma controvérsia em relação a uma iniciativa do Grupo Soico, também em termos de debate sobre o desenvolvimento de Moçambique, quanto a mim, uma controvérsia muito estúpida. De qualquer forma, e acho que esta foi... Exatamente. E acho que esta foi uma decisão acertada. O Governo compareceu em peso nesta cimeira, expondo-se publicamente, expondo-se internacionalmente e expondo-se, digamos, chamando aos bois pelo nome. Claro que gostaríamos de ver o Presidente, digamos, abrir mais o jogo. O Presidente fez o seu discurso formal e depois o papel de mau da fita foi para o Ministro das Finanças. Penso que talvez isto seja tático, uma vez que Adriano Malayane não pertencia ao anterior governo e, portanto, de algum modo estará mais à vontade para dizer, bem, eu como cidadão também gostaria de saber onde foi o dinheiro e outras coisas desta natureza que disse nessa conversa. Ou seja, tem as mãos mais limpas. De qualquer forma, foi importante porque se Moçambique governo está de facto interessado em reencaminhar de novo toda uma perspectiva de desenvolvimento em termos de boa governação, em termos de saneamento das suas relações mal paradas com a comunidade internacional, esta foi de facto uma plataforma muito importante para que Moçambique entre de facto nos trilhos. Até porque o Financial Times tem esta repercussão internacional e deu para perceber que este governo continua com duas caras. Uma cara para a mídia local e uma outra cara mais verdadeira, mais sincera. Aquelas confissões do Ministro da Economia e Finanças, deu para perceber claramente, sempre que a imprensa internacional conhecemos o verdadeiro, o lado lunar, se calhar, da nossa economia. Nós, na semana anterior, vemos que o documento que o Ministro vai revelar em Londres para os nossos credores é um documento em inglês e é feito em Londres, não é feito em Moçambique. Portanto, claramente, Moçambique Governo está mais preocupado em lavar a sua face aos credores internacionais, face à comunidade internacional, do que para consumo interno. Portanto, em termos de consumo interno, há um bocadinho este discurso puro e duro, estamos no controle das operações. Aliás, já lá vamos em relação ao auditor internacional, vemos que o comunicado é feito pela Procuradoria. No entanto, por exemplo, já em relação a todo um cenário internacional, ainda esta semana, a Lazare Freire, que é, neste momento, quem fala em nome do governo de Moçambique, no que a dívida diz respeito, emitiu na quarta-feira um comunicado em que exatamente clarificava algumas questões
que eles dizem que estão a ser mal compreendidas em relação à dívida, nomeadamente aquilo que em gíria económica se define, ou de dívida, se define como haircut, ou seja, um corte de cabelo significa uma posição em que o governo de Moçambique eventualmente diz não vamos pagar ou não vamos pagar essa parte, vamos eventualmente tratar de questões do serviço da dívida e não tanto das dívidas de capital, ou seja, das dívidas que Moçambique tem perante os bancos. Portanto, vamos também assistir nos próximos meses a uma série de comunicados que vêm do Ministério da Economia e Finanças, vêm em inglês e que vêm em nome do Ministro das Finanças, mas que, em última análise, são os comunicados da Lazard Freres e da, se não me engano, Lake White, que são os consultores para a área jurídica do Ministério de Economia e Finanças do Governo de Moçambique. Daí que é um marketing político que o Governo já está a fazer, tentando transmitir mais a realidade aos investidores fora e branqueando um pouco para os próprios cidadãos. Claramente, e mostrando, ao ir buscar firmas de grande reputação internacional, mostrando que está a tentar ser verdadeiramente sério em termos de conduzir estas questões e que, portanto, estas questões de dívida, de saneamento da dívida, de resolução dos nossos problemas internos, merecem a devida seriedade por parte do Governo de Moçambique. Até porque os credores não perdoariam uma outra operação de mascarar a realidade de como entendem que aconteceu relativamente às dívidas ocultas. Daí este quase abrir de coração do Governo, dizendo assim, vamos a ser honestos, aquele discurso do Presidente dizendo assim, encorajamos, apelamos aos doadores para não deixarem cair Moçambique, para... Sim, essa é a parte... Um pouco... Claro, Jeremias, eu diria que esta é a parte, de algum modo, ideológica, mas há também uma parte técnica que é muito importante, ou seja, Moçambique, e acho que isto é correto, tem que evidenciar uma certa musculatura técnica para dirimir estes conflitos com colossos internacionais. Fala-se, por exemplo, dos chamados fundos abutres, que estarão já em posse de uma parte da dívida de Moçambique e vão tentar tirar o máximo de ganhos possíveis da dívida de Moçambique, da reestruturação da dívida de Moçambique. Porque quando se reestrutura, sejamos muito claros, a reestruturação nunca é no benefício de quem está a ser reestruturado, ou seja, chutamos a dívida mais para a frente, mas há um preço a pagar por chutar essa dívida mais para a frente. Claro que Moçambique... Até porque nenhum credor quer receber mais tarde do que aquilo que acordou com a contraparte. Claro que Moçambique tem a esperança, e eu espero que assim aconteça, e que este cenário seja fazível e risível, que é chutando ou empurrando a resolução da dívida mais para a frente, também lá mais para a frente haverá novos preços de carvão, haverá novos preços de gás e, portanto, com maior jogo de cintura, Moçambique estará em posição de negociar ou de pagar de volta uma parte destes créditos que foi contrair junto destes dois bancos internacionais. Esta é a perspectiva, na verdade, que está naquele documento apresentado em Londres pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleane, apontando sempre para 2021 como o ano em que a nossa economia pode dar o que chamado, Jeremias, que já veio a ser contrariado pelo Economist Intelligence Unit, que acha que seria muito mais realista falarmos em 2023, porque tudo indica, quer o FID, portanto, a decisão final de investimento da ENI, porque a ENI tem dois momentos em relação ao Bloco 4. Um momento que vai acontecer agora no próximo mês, que tem em relação à plataforma flutuante da exploração do Bloco Coral. Depois, em relação à outra parte de exploração, ainda não há novidades, mas pensa-se que isso vai acontecer em 2017 e também o Bloco 1 da Anadarko, que vai acontecer, em princípio, em 2017, mas que atira para uma exploração, de facto, do gás,
para 2023 e não para 2021. E toda essa teoria de que podemos receber avanços sobre a venda do gás, isso é tudo muito discutível, porque inclusivamente temos muitas coisas no mesmo pacote. Temos, por exemplo, o financiamento da própria ENH, que precisa, para realizar o seu investimento nesses dois blocos, precisa exatamente de fazer negócios em relação à venda de futuros, em relação ao gás do Bloco 1 e do Bloco 4. Pois, até porque essa não é uma discussão, não é uma decisão exclusiva de quem está a governar neste momento. Não. Estamos a falar de recursos de um país e é preciso um amplo debate para legitimar até que ponto é legítimo pagar dívidas feitas ilicitamente com dinheiros certo, Jeremias, de um país. Isso, basta olhar apenas para o nosso país irmão, Angola, que durante há mais de 2 décadas, 20 anos, que faz pagamentos de futuro do petróleo. E vemos a situação em questão com este pagamento de petróleo sobre os futuros do petróleo e os impactos que, por exemplo, mesmo com esses futuros, têm sobre a economia de Angola, sobre a sua relação quase umbilical com a China neste momento, uma vez que Angola é o principal fornecedor de petróleo à China. Ou seja, isto não afasta os problemas de uma profunda crise que Angola vive, decorrente da baixa de preços de petróleo, independentemente dos contratos que fez com a China em relação ao petróleo que ainda vai extrair para a superfície. Muito bem, esta longa introdução ao tema de Fernando Lima está intimamente ligada ao tema inicial deste programa, que é a questão das dívidas ocultas, porque finalmente esta semana foi conhecido o nome do auditor que vai liderar todo este processo da chamada auditoria internacional. Chama-se Kroll, é uma corporate intelligence norte-americana baseada em Nova York. Foi fundada em 1972, com mais de 3.000 trabalhadores, agora 4.500, uma vez que é subsidiária de uma outra grande corporação, escritórios em 60 cidades e em mais de 35 países, e com uma particularidade, a especialização deste escritório é perseguição de crimes, particularmente crimes financeiros, investigação privada de serviços de segurança e serviços de inteligência, e é, sobretudo, uma empresa conhecida por perseguir dívidas e recuperar dinheiros que foram fraudulentamente retirados, portanto, de estados, de empresas, o que, Fernando, nos remete àquela grande discussão inicial. Isto, de facto, vai ser uma auditoria internacional, independente e, sobretudo, forense. Exatamente, Jeremias. Este anúncio de sexta-feira, e é interessante que o Governo, nas últimas semanas, tem feito anúncios importantes à sexta-feira. São más notícias para, digamos, a componente política interna que obstinadamente tenta resistir ou tentou resistir ao máximo à realização de uma auditoria forense, tentando inclusivamente fazer-nos crer que quem iria fazer a tal de auditoria era a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, aquilo que aconteceu, o anúncio de sexta-feira, só vem vindicar a 100% tudo o que neste programa foi dito desde o início em relação à auditoria. Sensivelmente em maio, houve uma grande reunião, eu diria, na presidência da República, com reputados economistas, em que se discutia exatamente se se devia fazer auditoria, se não se devia fazer auditoria, se não se devia pagar ou se devia pagar. E eu posso falar do nome da pessoa, porque ele já o disse publicamente, e o economista Abdul Majid Osman, que já foi Ministro das Finanças, disse que não havia como, era mesmo, não só por ter assumido o pagamento de dívidas, que a auditoria tinha que ir para a frente se Moçambique quer ser respeitado no contexto das nações. Ora, é exatamente e finalmente este o caminho por onde estamos a andar. Mas, se olharmos para trás, vemos que desde abril até
até novembro, andámos um pouco, embora houvesse toda uma série de concertações de bastidores, mas de algum modo atrasámos muito este processo, porque, e à partida, todo aquele calendário que é anunciado no documento do Ministério das Finanças para os nossos credores e que foi apresentado em Londres, é considerado muito irrealista, ou seja, que estará tudo nos carris a partir do primeiro trimestre de 2017. Ora, nós já temos aqui um problema em relação ao orçamento de 2017, porque não vai ser um orçamento normal, e também a normalização das relações com o FMI não vai acontecer, ou seja, e isto pelas próprias palavras do representante do FMI, nunca acontecerá antes do segundo semestre de 2017 e tem que ver com a realização da auditoria forense que tem, ou auditoria internacional independente, que tem apenas um espaço de 90 dias, 2, que tem a ver com o colocar da dívida moçambicana nos carris, ou seja, sair de uma situação de 130% em relação ao PIB para uma situação de 40% em relação ao PIB, que é aquilo que é considerado, e para países da dimensão de Moçambique, da dimensão da economia de Moçambique, aquilo que é considerado uma dívida sustentável. Mas indo à questão concreta da auditoria. Por um lado, os pergaminhos da Kroll levam-nos a acreditar que é uma empresa séria e que é uma empresa que fará o seu trabalho com a máxima seriedade. 2, o envolvimento da Suécia neste processo não é apenas o país que assina o cheque. A Suécia é um parceiro muito importante na cooperação com Moçambique, é um parceiro que, com todos os problemas de percurso do passado, que é muito mais, digamos, acreditado e confiado pelo governo de Moçambique que, por exemplo, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, ou seja, Moçambique tem talvez isto está um bocadinho fora de contexto, um certo carinho pelos países nórdicos, e os países nórdicos não deixam de ter também essa relação muito especial para com Moçambique e, portanto, estão numa posição muito mais confortável para serem críticos em relação a Moçambique. E nós temos visto como a Suécia e a Dinamarca, em particular, têm assumido posições muito críticas em relação a problemas de governação e a problemas de descarrilamento das agendas do desenvolvimento em Moçambique. Nós... voltamos ao ponto central, quando dizemos que esta vai ser inevitavelmente uma auditoria forense. A Procuradoria-Geral da República está, mais do que visto agora, é apenas uma via para não melindrar as correntes mais sensíveis, sobretudo dentro do partido, que não queriam que viesse ao país uma instituição de fora para vasculhar as agências de segurança nacionais, as instituições. Claramente, parece que se conseguiu, e com sucesso, esta ideia, porque quando olhamos para o perfil da Kroll, das suas intervenções, percebemos claramente que isto é uma agência de detetives. Sim, uma agência que foi atrás do Saddam Hussein, que foi atrás do Jean-Claude Duvalier, do Mwai Kibaki, do Arap Moi, portanto, de não sei quantos governos da Nigéria. Pois. Então, é assim. É uma experiência muito longa de recuperar dinheiros fraudulentamente desviados em vários países e depois entregar o processo para as instâncias judiciais seguirem. Exatamente. Está mais do que evidente que é isso que vai acontecer também aqui em Moçambique. Claro. Então, eu penso que a Kroll corresponde a uma nuance tática que foi introduzida quer pelo governo de Moçambique, quer o governo do dia e quer pelos próprios doadores internacionais. Havia aqui o problema do forense. Ora, aquilo que o presidente Nyusi fez em Washington foi dizer, bem, há as instituições internacionais, mas há as instituições nacionais e nós, moçambicanos, somos os primeiros a querer saber o que aconteceu com esse dinheiro. Então,
O FMI não é tribunal, a agência da auditoria não é tribunal, não é polícia, mas temos essas nossas instituições moçambicanas que podem julgar, podem levar para a prisão as pessoas que, eventualmente, tenham cometido algum crime, estejam envolvidas em potenciais ilícitos. Então, o compromisso foi dizer, ok, se a palavra forense incomoda muita gente, nós deixamos a palavra forense de lado, damos esta importância e este papel importante, ou enfatizamos o papel da Procuradoria-Geral da República. Aliás, quem anunciou a auditoria não foi o Ministério das Finanças, nem foi a Embaixada da Suécia, foi exatamente a Procuradoria. Por outro lado, foi-se buscar, ainda antes de se ir buscar a Kroll, foi-se introduzir nos termos de referência exatamente esses elementos forenses que permitam que, não obstante não se mencionar a palavra forense, mas que eles estejam implicitamente, e implícito é diferente de explícito, dentro da auditoria. Finalmente, o nome da Kroll, ou seja, o cartão de visita da Kroll diz tudo, persegue regimes corruptos, persegue dinheiros sujos em todo o mundo e é uma empresa de grande reputação internacional, de créditos firmados em todo o mundo. Basta dizer que em 2004 esta empresa foi vendida pelo seu criador, James Kroll, e foi vendida por 2 mil milhões de dólares. Portanto, isto mostra do estabelecimento, ou seja, do valor intrínseco que uma companhia destas tem e do seu valor em termos de trabalho feito. Agora, e à partida, há já uma grande limitação, que é a questão, será que em 90 dias... Pois, a questão do tempo. Podemos fazer essa auditoria ou... Então, isto está subadjacente a uma teoria, e aqui entramos nas teorias da conspiração, aquilo que circula na praça, que todas as conjugações dos dinheiros mais ou menos são conhecidas, não são públicas, e que a Kroll só vem vem legitimar esta procura dos vários caminhos que seguiram estes dinheiros. Fernando, a Kroll é uma empresa americana, tem relações muito fortes com o FBI. Muitos dos seus quadros foram operativos do FBI, da CIA e do FBI. Enfim, ou seja, parece, e a escolha desta empresa para um prazo tão apertado, porque este prazo não tem só a ver com a investigação, tem a ver com as nossas necessidades como país, de muito rapidamente esclarecermos isto para voltarmos a ter uma plataforma de diálogo com o FMI. Precisamos urgentemente de assistência financeira do FMI. Portanto, a escolha parece que também tem muito a ver com isto. É preciso escolher uma entidade que muito rapidamente chegasse a isto. Não só rapidamente, mas que nos dê credibilidade na investigação. Há um problema, claramente, de credibilidade de Moçambique. Por isso que é importante, vale o que vale, fazer uma cimeira do Financial Times em Moçambique. Mas é muito importante para a credibilidade de Moçambique. O Ministro das Finanças a abrir o peito às perguntas super agressivas que lhe foram colocadas nesta cimeira, mostra, em última análise, que o Governo não teme em relação às questões que lhe estão a ser colocadas. Da mesma forma que o Governo está a tentar demonstrar que, ao trazer a Kroll, não tem medo que, digamos, as esquinas ou as partes da tapeçaria mais obscura e o lixo mais obscuro debaixo da tapeçaria seja vasculhado por esta empresa. Até porque não parece haver uma outra alternativa senão, de facto, seguir por este caminho de desvendar a verdade. Vamos avançar para o segundo tema. Esta semana ficamos a ouvir a conhecer mais detalhes do caso que envolve
a Embraer, portanto, o processo da compra de 2 aeronaves Embraer por parte das linhas aéreas de Moçambique, a nossa companhia de bandeira. As autoridades norte-americanas denunciaram um esquema que culminou com um pagamento de suborno no valor de $800 mil a gestores moçambicanos por gestores da empresa brasileira Embraer na aquisição de 2 aeronaves E-190 em 2008 ao preço de $32 milhões, $32.690.000 cada uma delas, portanto cerca de $65 milhões desembolsados pela LM. Denúncias que fazem parte de um acordo, aquilo que os brasileiros chamam de delação, como é que se chama? Delação qualificada, acho que é assim que se chama. E é uma maneira delação premiada, é assim que eles chamam. É uma maneira da justiça americana que, por exemplo, tem a premissa de reduzir penas a quem aceita dar informações, por exemplo, em relação aos crimes da máfia e a outros crimes. Ou seja, os delatores são premiados com reduções com atenuantes significativas, exato. Denúncias, portanto, fazem parte de um acordo entre as autoridades judiciais americanas e a Embraer para o arquivamento do processo. Por esse silêncio das autoridades americanas, a Embraer já se comprometeu a pagar mais de $200 milhões. Silêncio esse que não se estende a Moçambique, uma vez que ficou-se a saber então que havia uma proposta de $50 mil, foi considerada insultuosa por parte das nossas autoridades. Fala-se de uma entidade governamental e um tal agente C que intermediou toda esta operação, criando inclusivamente uma empresa em São Tomé, e depois com contas em Portugal, $400 mil pagos em São Tomé, outros $400 mil pagos em Portugal, para distribuir para as tais pessoas dentro da LM e dentro do governo, de acordo com as informações que as autoridades americanas vão soltando. Fernando, isto data de 2008. Em 2008, a administração da LM era José Viegas como PCA, Jeremias Chamo, administrador financeiro, o comandante Abreu como administrador da área operacional. A entidade será algum destes nomes que nós temos aqui? O que é que lhe parece todo este... Bem, eu acho, começando pelo fim, acho que o agente C é um quarto elemento neste puzzle. E, habitualmente, as nossas empresas, ou as empresas públicas, paraestatais ou sociedades comerciais com maioria de capital de Estado, mesmo que não formalmente, funcionam habitualmente em regime de tutela. Ou seja, os ministros do setor nunca estão à parte dos negócios das empresas, inclusivamente em negócios complicados, como era o negócio da compra de novos aviões, de renovação da frota da LM, porque isso, eventualmente, inclusivamente, exigia garantias soberanas para se comprarem novos aviões. Também é preciso e é importante referenciar isto, quando se trata de negócios mais obscuros, e quando eu estou a dizer negócios obscuros, não estou a dizer negócios com incidências criminosas, ou seja, assuntos de melindre. Todos sabemos, não é segredo nenhum, que os ministros da área acham que devem subir mais acima, nomeadamente ao Presidente, que é o chefe de governo, e dizer, bem, este negócio está a assumir estes contornos, é bom ter alguma luz sobre como nos vamos... Então tem a ideia de que a LM nunca poderia desembolsar $65 milhões sem que o governo desse o aval, sem que o ministro tutela também desse o aval. Agora, eu penso que, por um lado, é preciso desdramatizar este assunto, nomeadamente definir claramente se houve suborno ou se é um processo normal de comissões. E quem pode esclarecer isto é o governo de Moçambique e as empresas que estão envolvidas no assunto. Mas já está visto que não é um processo normal, Fernando. A partir da altura em que, de acordo com os dados, essa empresa que faz a intermediação, ela é constituída depois de haver um acordo de vontades entre as partes. Claro, eu ia é pago fora. Há uma oferta de $50 mil que é considerada insultuosa.
Isso faz parte daquela nossa maneira muito africana de aceitar presentes. Eu ia lá a esse aspecto, mas, por exemplo, vejamos aqui uma questão hipotética. Há ministros moçambicanos a quem foram oferecidas comissões, luvas, subornos, que recusaram eventualmente esses subornos, mas será que na parte que ofereceu o suborno isso está debitado como o ministro X recusou o suborno ou alguém da parte vendedora, da parte que prestou um serviço ou da parte que estava a vender um equipamento ficou com o dinheiro, mas quem ficou com o ónus e ficou, digamos, taxado no processo é o ministro do setor a dizer pagamos o cheque X ao ministro tal do Fiji ou das isso nunca se vai saber, é daquelas coisas em que só é claro. o facto quando há o resultado, até porque de acordo com a informação dos americanos, no relatório de contas da Embraer está lançado o valor de 800 mil dólares e estão lá os recibos da empresa, do agente C, ou seja, há muito mais do que elementos para chegar Aparentemente há algumas narrativas complementares em relação a esse negócio. E essas narrativas, eventualmente, têm razão de ser porque constituem práticas internacionais em relação a estes negócios, nomeadamente a constituição de brokers, a constituição de intermediários para este negócio. Por exemplo, está claro destes documentos que não foi a sede da Embraer no Brasil que negociou esta venda. Foi uma entidade Embraer sediada nos Estados Unidos, daí também a intervenção da Embraer Estados Unidos. Eu dou um exemplo paralelo, por exemplo, quando eu tento negociar na África do Sul com a SAP e a Mondi a compra de papel para produzir jornal aqui em Moçambique, a SAP e a Mondi dizem sempre que nunca me venderam papel diretamente e exigem sempre que eu vá comprar papel a um broker que é nomeado pela SAP e pela Monda, e sempre que comprei papel foi a esses brokers nomeados pela SAP e pela Monda. Portanto, a diferença é que esse broker, ele sempre existe. Sempre. Este broker existiu para este negócio, especificamente extinguiu-se. Exato. Mas mais do que isso, havia um acordo de vontades entre as partes, a LM e a Embraer, foi sinalizado em 2008, e o broker só foi constituído em 2009. Portanto, exato. O que é uma situação absolutamente extraordinária. No Moçambique socialista, havia duas empresas americanas que continuaram a operar em Moçambique, e Moçambique disse: nós aqui, na nossa economia, na nossa visão marxista, não há cá intermediários, os intermediários são os parasitas, nós queremos, nomeadamente os caminhos de ferro, temos aqui estes equipamentos vitais, nós queremos pagar-vos diretamente. Estas companhias, quer esta companhia de equipamentos ferroviários, quer uma companhia de filmes, de película fotográfica americana, aceitaram continuar a fazer esse negócio com Moçambique, mas os dois agentes destas duas companhias americanas que ficavam na sua poltrona aqui em Maputo sentados, sempre receberam as comissões de todos os negócios com Moçambique, porque isto é uma prática corrente destas duas companhias americanas. Os nossos intermediários, os nossos comissionistas, os nossos representantes têm o direito a receber esta comissão. E por isso se criou em Moçambique uma série de companhias de comércio externo ligadas à segurança moçambicana, e acho que a Socimo talvez a mais representativa, e acho que Jacinto Veloso foi, digamos, o mastermind, o cérebro destas empresas. Aliás, no seu livro O Voo Rasante, mostra a contradição entre o Ministro das Finanças, Rui Baltazar, que queria contabilizar todos os centavos que se movimentavam neste país, extra-orçamento ou dentro do orçamento, ou seja, que tudo devia ser gerido dentro do orçamento, e a visão de Jacinto Veloso, muito mais pragmático, que sabe que para dar umas fardas e umas Kalashnikovs
para o ANC, para a ZANO, inclusive às vezes para se fazer umas compras de motorizadas para a escolta presidencial, era preciso ir ao fundo, a estes fundos azuis que vinham da onde? De comissões, de compras no mercado externo que se faziam, aliás, penso que o general Jacinto Veloso não inventou nada de novo. Ele foi ao modelo de Leste buscar esta experiência e, portanto, quem são as pessoas teoricamente incorruptíveis? As pessoas da este é um modelo instituído pelo sistema vigente. Resta saber se esta empresa do Agente C, constituída em São Tomé, é uma empresa do sistema ou é uma oportunidade que os gestores da altura da LM, com poder de decisão no negócio, encontraram para chegar a... Claramente, Jeremias. E eu penso que aqui é que está o cerne da questão. Será que os 800 mil dólares foram todos para o Agente C e para os amigos do Agente C, ou uma grande parte dos 800 mil dólares foram para entidades governamentais, partidárias, e depois as migalhas foram divididas entre o Agente C e meia dúzia de pessoas. Esta é que é a questão, e aqui é que está o cerne fundamental deste tipo de questões. Dinheiros encobertos, dinheiros que não são submetidos a contratos, que não são claramente especificados nos contratos, são sempre passíveis depois de serem utilizados neste tipo de artimanhas. Por exemplo, podemos questionar, será legítimo um partido político receber dinheiro dessas comissões? Não será que esse partido político exatamente está a ter vantagens no sistema político em relação a outros partidos políticos, que é a questão que está a ser levantada no Lava Jato no Brasil? Porquê que o Partido dos Trabalhadores tinha essas premissas e os outros partidos não têm? Aliás, eu acho que os outros partidos, os adversários políticos do Partido dos Trabalhadores, estão a levantar estas coisas porque no passado eram eles os grandes beneficiários e digamos que o PT passou também a beneficiar de um determinado sistema corrupto de relações em que os partidos se financiam com estas luvas. Por exemplo, ainda a procissão vai no adro, mas haveremos de saber das luvas, dos montantes que cada uma dessas grandes empresas que operam em Moçambique deu para entidades e quando eu digo entidades, personalidades públicas e entidades coletivas, para que os seus negócios fossem à frente ou para premiar terem sido escolhidos em determinados negócios. O livro recente do administrador da Lonrho mostra que, num determinado momento, a Lonrho pagou 500 mil dólares à Renamo para não atacar o pipeline entre a Beira e o Zimbábue e que depois o presidente Chissano, usando do mesmo argumento, foi dizer à Lonrho: nós também na Frelimo queremos os mesmos 500 mil dólares que vocês deram à Renamo para financiar a nossa campanha eleitoral. E o livro do John Hewlett mostra o fax em que se dá a ordem de pagamento de 500 mil dólares a favor do partido do Partido Frelimo. Portanto, Jeremias, em resumo, aquilo que eu acho que tem que ser apurado e vir a público é como é que foram utilizados os 800 mil dólares e onde foram parar os 800 mil dólares. Precisamente esse aspecto. Diria que estamos numa encruzilhada histórica para as nossas instituições de administração da justiça. Nunca houve um momento tão frutífero do ponto de vista de matérias para mostrar serviço. Temos a questão das dívidas ocultas, temos esta coisa da LM, entre outros assuntos. As questões estruturantes para mostrarmos efetivamente o compromisso das nossas instituições de administração de justiça. Diria que a nossa Procuradora-Geral da República, a doutora Beatriz Buchil, tem oportunidade de fazer história, ou de ser apagada completamente na história como Procuradora-Geral da República, só com estes dois processos, porque nós temos
no contexto da CPLP, vemos todos os dias procuradores a virem para Maputo, procurador a ir para Portugal, a ir para São Tomé, a ir para Cabo Verde e tudo. Essas instituições, se elas cooperam, de facto, está aqui uma oportunidade soberana para a nossa Procuradoria solicitar, quer a São Tomé, quer a Portugal, matérias, e a partir daí chegar ao agente C. E daí é fácil chegar a tudo o resto e tal. Não, este processo, digamos que é um daqueles processos que daria para brilhar, para a Procuradoria brilhar, porque é super simples. Temos aqui a oportunidade da doutora Beatriz escrever o nome é que é assim, são conhecidos todos os administradores da LAM da altura. São conhecidos os elementos da Embraer que negociaram, inclusivamente os seus nomes e as suas assinaturas estão nos dois documentos públicos, quer o documento do Departamento de Justiça, quer o próprio documento de acusação. É conhecido o ministro que era o gestor da pasta da altura, é conhecido o presidente que era o presidente da altura, portanto, nenhuma dessas pessoas faleceu. É possível saber-se quem é que nomeou o agente C, quem é que é o agente C e onde foi o dinheiro que o agente, qual é a firma, onde é que o agente C foi deixar o dinheiro e como é que depois o agente C fez voltar o dinheiro a Moçambique. Portanto, quando se sabe, a grande parte do dinheiro voltou a Moçambique. Ainda um pequeno pormenor que é relevante. É assim, não é a primeira vez que Moçambique transacionou em aviões. No passado, Moçambique também comprou aviões ao exterior, comprou aviões à Boeing. Houve um broker nessa negociação, esse broker está vivo, é conhecido de todos e ninguém até agora levantou questões em relação a ilícitos sobre a existência desse broker e sobre a possibilidade de este broker ter recebido comissões relacionadas com os primeiros Boeings que foram adquiridos pela LAM. Aliás, há uma questão muito interessante. De ser um tribunal americano, que é a sede da Boeing, que está a levantar todas estas coisas em relação à Embraer, porque claramente a Embraer entrou no mercado que era, digamos, um mercado cativo da Boeing num país chamado Moçambique. Pois, isso só nos beneficia a nós, queremos chegar à verdade relativamente a esse assunto e a pergunta que eu coloco ao Fernando é: sente nesta Procuradoria-Geral da República musculatura suficiente, e não só na Procuradoria, como no regime político, e sabemos o quão as Procuradorias dependem das vontades políticas para fazerem de facto o seu trabalho. Isto é uma magistratura hierarquizada e, portanto, é diferente da parte da administração, dos juízes. Sente que existe esta vontade inequívoca de trazer esses assuntos com todas as consequências que isto traz. Basta olharmos para o Brasil, Lava Jato, cada vez que se introduz um processo daqueles, por contaminação, aquilo chega a metamorfosear-se até os seus tentáculos todos, e percebe-se os tentáculos da corrupção são enormes e, portanto, vai fazendo cair gente que era insuspeita no processo. Sente que existirá uma vontade inequívoca de nós pegarmos nestes casos como uma oportunidade soberana para desmistificarmos as ideias preconcebidas de que a justiça ela não funciona, tudo isso? Jeremias, noutro país ou noutro contexto, isto seria uma pergunta, aquilo que se designa de uma pergunta para $1 milhão, mas infelizmente não é, porque é simples de responder não existe esta capacidade. A maneira como está montada a Procuradoria, os seus laços com o poder político ou os laços entre o poder político que determinam as nomeações para o Tribunal Supremo e para a Procuradoria não nos dão essa garantia. Mas isso não significa que não é possível alterar este estado de coisas. Sejamos muito claros. Temos magistrados novos, toda esta geração, quando olhamos para a Procuradoria-Geral da República, vemos que desde a Procuradora
passando pelos procuradores adjuntos, é tudo gente nova, gente formada. Isso é muito... Agora, nos anos 90, muita daquela geração é da minha geração. Esse elemento, juntos, o elemento que o Jeremias... nível médio juntos, portanto, nível superior juntos. Sim, é uma geração nova. O elemento que falta para esta geração? O elemento que o Jeremias está a levantar é extremamente importante. A irreverência, a rebeldia, a coragem. Vemos isso mesmo no próprio jornalismo, em que jornalistas jovens com muito menos preparação técnica que a camada anterior, mas porque não estão acomodados, porque este elemento da irreverência mesmo e da rebeldia existe, são eles que levantam as perguntas incómodas, são eles que levantam os casos incómodos, nem sempre da melhor maneira. Agora, vejamos a questão da Procuradoria. Não é por acaso que o Procurador Adjunto Taibo Mukubora veio a dar um lamiré em relação aos casos das dívidas escondidas. Será que o Procurador Mukubora acordou bem disposto naquela manhã e disse, vou fazer o meu papel? Não. Todos sabemos que sem um determinado apoio do poder político, ele não poderia fazer aquilo. E, aliás, vimos quais são os setores que reagiram negativamente ao pronunciamento do Procurador Taibo Mukubora. Mas é uma iniciativa no bom sentido. Eu gostaria, por exemplo, de ver a Procuradora-chefe ou a Procuradoria-Geral a ter também a ser uma réplica do Procurador Adjunto. Ou seja, para responder mais uma vez à questão, há potencial para que isto assim aconteça. Mas as pessoas que têm essa capacidade, que têm sobretudo capacidade técnica e vontade e algum idealismo de poderem ficar na história de Moçambique, precisam de outros apoios e basta ir, não precisamos de ir muito longe. Todos nós tínhamos uma grande expectativa em relação ao juiz Paulino e vemos que o juiz Paulino nem sei se morreu na praia, se calhar morreu ainda a dar umas braçadas para chegar à praia com muito inglório. O Procurador Madeira, que também veio muito bem intencionado e morreu, quando eu digo morreu profissionalmente como Procurador, porque não conseguiu chegar aos objetivos. Portanto, é um sistema que está montado. Agora, aqui é o seguinte... Mas esse sistema tem de ser mudado por pessoas... Este sistema temos que mudar, porque, por exemplo... Quando olhamos para por exemplo, para a Procuradoria, que já estamos a falar, eu acho que muito pouca gente deve conhecer a Procuradora-Geral Adjunta. Tirando os dias em que ela vai ao Parlamento uma vez por ano, praticamente não tem havido uma aparição da Procuradora. Não, eu só achei interessante, até agora, um dos pronunciamentos da Procuradora da República, quando foi pressionada politicamente para ilegalizar a Renamo, para proceder criminalmente contra a Renamo, a Procuradora deu a resposta mais inteligente possível, ou seja, ela disse que era preciso perceber exatamente, fazer uma leitura política do espaço e do momento que estávamos a viver e que a Procuradoria não é uma ilha, ou seja, a Procuradoria não se pode abstrair dessas mesmas circunstâncias. Mas, isto foi no Parlamento, eu dizia assim, fora do contexto do Parlamento, praticamente não temos visto uma ação... Claramente, Jeremias... Tão importante quanto fazer bem o nosso trabalho, comunicarmos bem o trabalho que temos estado a fazer. E nesse particular, claramente, a doutora Beatriz Buxira tem estado a dizer. Recuemos um pouco atrás, Jeremias. Quando o Moçambique deixou de ser formalmente um partido-Estado e a Frelimo deixou de ser formalmente o partido-Estado, foram dadas determinadas orientações que milhares e milhares de moçambicanos que trabalhavam para o Partido Frelimo e recebiam através do aparelho de Estado teriam que arranjar outras formas de sobrevivência, outros foram desempregados e arranjaram-se das mais diversas maneiras. Mas houve um grande esforço para que a máquina partidária
vivesse do próprio partido, o que significou o partido adaptar-se às novas circunstâncias, nomeadamente sendo financiado muitas vezes por empresas do Estado, empresas essas que hoje enfrentam graves problemas, inclusivamente de tesouraria, de caixa, de cash flow, porque financiavam o Partido Frelimo. E era através do Partido Frelimo que estas pessoas recebiam dinheiro. Esta questão das comissões, irem eventualmente a parar ao Partido Frelimo, servirem para financiarem o Partido Frelimo, tem que serem abertamente ou com coragem serem discutidas, porque mais tarde ou mais cedo estas questões vão ser declaradas como ilícitos e como ilícitos têm que ser penalizadas, e as pessoas que pensavam que estavam a agir corretamente arriscam-se a serem penalizadas. Eu acho que uma parte que aquele senhor das aeroportos de Moçambique fez, uma parte das coisas que ele fez, eu penso que ele pensava que estava a fazer bem, mas no fim do dia foi sentar-se no banco dos réus porque a justiça disse: isso que o senhor andou a fazer é crime, por isso o senhor vai ser penalizado. E os extensos dossiês que ele escreveu para o partido a dizer que estava a fazer coisas certas em honra para defender o partido e para beneficiar o partido, de nada lhe valeram como, lado abonatório para a sentença a que foi condenado. Até porque o partido, às vezes, há momentos em que assume uma perspectiva muito abstrata. Há tanta gente a falar do partido que muitas vezes, se calhar, não se percebe bem se é o partido, de facto, que está envolvido nesta coisa ou não. Mas vamos avançar para o outro ponto que elegemos para esta noite, a questão dos assassinatos políticos. Praticamente menos de uma semana, passado menos de uma semana depois da ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento, responder a esta questão se haveria ou não esquadrões de morte para assassinar politicamente figuras. Voltamos a ter casos de baleamentos, quer de membros da RNAM, quer de membros da Frelimo. Fernando, um assunto que começou por ser um assunto trivial, é hoje mais do que nunca um assunto verdadeiro, que um país normal, um país sério, com instituições, tem de olhar para ele. Portanto, quando nós começamos a ver baleamentos em centros urbanos de cidadãos, independentemente da sua cor política, é preciso nos questionarmos, de facto, o que é que está a acontecer. Temos que nos questionar e temos que, inclusivamente, olhar para elementos históricos em relação aos esquadrões da morte noutros países e noutras sociedades, para percebermos da perigosidade e do cancro que é uma situação desta natureza. Nós temos, por exemplo, a Colômbia, que acaba de celebrar um acordo de paz com as Farc. Ora, o fenómeno das Farc, da guerrilha na Colômbia, tinha duas fases. O movimento revolucionário que defendia, portanto, uma economia mais equitativa para os pobres e que se alimentava, por exemplo, no narcotráfico, mas tinham os grupos paralegais da polícia e do exército que nas horas vagas exatamente assassinavam não só membros das Farc, todos os elementos da esquerda colombiana, sindicalistas, defensores dos direitos humanos, ou seja, figuras proeminentes da sociedade colombiana que o regime não gostava. Ainda não chegamos a este ponto em Moçambique, mas nós vemos que o âmbito de atuação dos chamados esquadrões da morte começa a extrapolar claramente apenas o circuito ou o círculo da RNAM. Pode ser controverso, porque os nossos círculos extremistas podem argumentar que Gil Sistac era um simpatizante da RNAM. Eu acho que não era, mas o advogado Gil Sistac foi apanhado na dinâmica dos esquadrões da morte. Ou seja,
Na altura o processo estava a começar, se calhar Exatamente. não se levou muito em conta, mas começa a ser Uma das muito questões, preocupante um dos o número problemas, de baixas exatamente, deste... um dos problemas da existência de esquadrões da morte é que não se sabe da sua hierarquia, a quem respondem quem os comanda. Logo, isto significa que muitas das vezes esses grupos, agindo com agendas próprias ou agindo a mando de Com agendas próprias está mais do que visto, claramente. Agendas de determinados setores Exato. que comandam os grupos, depois desencadeiam determinadas ações que embaraçam o próprio poder político. Eu acho que a morte... Embaraçam o país todo. Todos nós, como cidadãos, exatamente, sentimos embaraçados claro, por isto. mas também, muitas vezes, embaraçam o próprio poder político. Eu não acho que o Presidente da República tenha ficado bem na fotografia com o assassinato de um membro da Comissão Mista, que está exatamente a tratar, ou estava a tratar, do encontro cimeiro entre o líder da Renamo e Mesmo da Comissão Mista, do Conselho de Estado, tal como tinha sido assassinado há pouco tempo. Mas isto significa, e este é sempre o perigo dos esquadrões da morte, é que sempre acabam por estar completamente descomandados. Vejamos no Brasil, em que polícias nas horas de folga vão abater aquilo que nós chamamos moloenos. Portanto, são, digamos, a pequena delinquência, são como excrescências da sociedade urbana capitalista que não consegue acolher estas crianças e, portanto, os polícias, nas horas de folga, abatem estas crianças porque a própria sociedade tem um sentimento de aversão em relação a estas crianças. Mas, voltando aos assuntos mais sérios dos esquadrões da morte moçambicanos, a questão é que, no meu entendimento, que os esquadrões da morte surgem como um instrumento paralegal para responder, digamos, àquilo que corresponde a uma incredulidade dentro do regime do porquê que a Renamo mata pessoas nas estradas e esse tipo de mortes não corresponde a uma condenação unânime da sociedade e da comunidade internacional. Então, este é um cenário diferente que não existia antes de 1992, ou seja, antes de 1992, era crime uma pessoa ser da Renamo. Todas as pessoas da Renamo tinham que estar secretamente envolvidas com a Renamo. Tudo que era, se houvesse desconfiança a uma pessoa ser da Renamo, era preso, era torturado, era eliminado por vias extralegais. Agora temos Renamo legalmente, aquilo que, portanto, se argumenta que a Renamo está nas cidades e está legalmente nas cidades, mas depois está no campo e ataca pessoas. Agora, então, o braço Esquadrões da Morte faz o mesmo trabalho sujo que a Renamo, por assim dizer, faz no campo, respondendo olho por olho, dente por dente, às ações da Renamo, sendo que é muito mais contundente porque escolhe os seus alvos a dedo e, portanto, atinge quadros de nível médio e de nível superior do partido, que é a oposição e que mantém uma oposição armada, que, em última análise, não deixa de ser uma aberração em democracia. Agora, chegados a esta conjunção, a questão é: será que um regime legal, como é que o Estado governo, exatamente, como é que o Estado reage a tudo isto? Pode-se argumentar ou pode-se pôr em situação de igualdade em relação a um partido armado? Não pode. Não pode. E, portanto, o Afrelimo, o governo de Moçambique, o Estado moçambicano, tem que claramente se distanciar do fenómeno dos esquadrões da morte, porque o Estado não se pode... Mas isso já fez o Primeiro-Ministro Fernando.
E é fácil distanciar-se, já fez, disse que o governo moçambicano não tem esquadrões de morte e é uma posição legítima, um primeiro-ministro não pode assumir que o governo tem. A questão é, qual é a capacidade que o governo tem de controlar as atividades destes esquadrões, de limitar a ação desses esquadrões de morte, que é isto essencialmente, uma das tarefas, uma das funções do Estado é garantir segurança aos seus cidadãos. Bem, ao contrário daquilo que pensa, eu não sei o que pensa o Primeiro-Ministro, mas eu diria o seguinte... Pelo menos aquilo que ele disse publicamente, pois, porque para ele, como cidadão, Carlos Agostinho do Rosário, não deverão sobrar muitas dúvidas de que o tipo de assassinatos, os alvos, só quem quer dizer, não tem lucidez, pode perceber que isto é uma coisa ocasional. Não é ocasional, mas eu acho, e era isso que, de algum modo, mas estava a tentar arranjar a maneira elegante de o dizer. É óbvio que o Primeiro-Ministro tem que se distanciar dos esquadrões da morte, mas também, não diria que é óbvio, mas eu diria claramente que o Governo tem capacidade de, na prática, claramente se distanciar dos esquadrões da morte, tem capacidade de se distanciar das mortes extrajudiciais que estão a acontecer em Moçambique. De todas as mortes. Que mancham a sociedade moçambicana, que mancham o país, que atraem ao país uma má imagem. E para isso é preciso que a sociedade moçambicana, nomeadamente os organismos da sociedade civil, de uma forma muito veemente, tenham uma atitude muito firme de denúncia dos esquadrões da morte. Afinal, os esquadrões da morte não são um fantasma que age com poderes sobrenaturais. São homens e mulheres, independentemente da sua nacionalidade, que agem no espaço nacional e que, de uma forma sistemática e com, digamos, um crescente de influência e de ações, sobretudo nas províncias de Moçambique, vão abatendo as pessoas que são identificadas como opositores ao governo do dia. Opositores e, diria, os também do Partido Federalismo, porque esta matança está a envolver as duas dimensões. Não. Mas eu faço questão em separar as duas dimensões das mortes, porque muitas as mortes, por exemplo, que são atribuídas à RENAM, muitas vezes a RENAM diz que não fez, e eu posso acreditar que não fez, mas há outras vezes, claramente, que determinadas ações são reconhecidas por parte da RENAM. Então, eu acho que há aqui uma diferenciação de a ação armada de um partido político que faz ataques e cujos ataques resultam mortes, e uma ação encoberta, eventualmente encoberta, por parte do Estado, que procura responder a esta violência através de um instrumento que comumente, e Moçambique infelizmente não tem a patente do nome, que tem o nome de esquadrões da morte e cujos contornos, os mais conhecidos, são do fenómeno dos esquadrões da morte na América Latina. Fernando, vamos terminar por aqui, porque é certo que não pode ser normal num país um presidente de uma Assembleia Provincial, por exemplo, ser assassinado, sem mais nem menos. Absolutamente. E depois não há nenhuma consequência e a lista de assassinados já é uma longa lista. E sabemos que na América Latina, das dezenas de jornalistas que foram abatidos pelos esquadrões da morte, e nós não estamos imunes a esse fenómeno e dos jornalistas passarem a ser objeto de ataque dos esquadrões da morte. Fernando, vamos terminar por aqui, na esperança de que a próxima semana nos voltemos a encontrar aqui neste espaço para continuarmos a acompanhar
muitos destes assuntos, alguns destes assuntos que debatemos aqui, outros que não os abordamos eventualmente. Os nossos telespectadores também nos despedimos com essa promessa de que terça-feira, no próximo domingo, nos voltaremos a encontrar aqui em termos de pontos de vista. Terça-feira encontramos em termos de linha aberta. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Uma boa semana de trabalho. Até domingo. Boa noite.